É doutora e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora da graduação e do mestrado em Direito da Universidade 9 de Julho. É membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio e do Conselho Superior de Estudos Avançados da Fiesp-Consea. Presidente da Comissão de Estudos sobre a Reforma Eleitoral da FEComércio e autora de diversas obras de artigos jurídicos. É também advogada. Fará a apresentação com o tema As Forças Armadas na Constituição de 1988. Senhoras e senhores, passamos a palavra neste momento à presidente desta mesa, doutora Ana Carolina Sculturi-Leiro. Dr. Ana Carolina Sculturi-Leiro. Good afternoon. Já, apesar do adiantado da hora, eu gostaria de pedir a todos um pouquinho de paciência para que nós prestigiemos a doutora Samantha, que veio de São Paulo especialmente para proferir essa palestra sobre as Forças Armadas na Constituição de 1988. Ainda é bom dia? Is it still good morning? Bom dia a todos. Good morning to everyone, and first of all, I would like to thank to the kind invitation of Minister Elizabeth to salute all the present members, and Dr. Ana Carolina. It's quite a pleasure to return to the Superior Military Court. I worked here for 3 years as head of cabinet of the minister, and it's a pleasure to return to this house that treated me so well. The theme for today that I brought to discuss with you was something that intrigued me along the elaboration of this presentation, having the title of the seminar considered for debate the constitutional military law. This made me analyze under a certain aspect in what way the constitutional law in Brazil deals with the armed forces. And what was my surprise when verifying that the treatment given to the armed forces grandes doutrinadores do direito constitucional é muito pequeno. Então, a gente acaba verificando que os estudantes de direito, as pessoas que atuam no mundo jurídico, têm pouquíssimo conhecimento sobre as Forças Armadas. E o que chama a atenção? As Forças Armadas, acima de tudo, é uma matéria eminentemente constitucional. Todos os textos constitucionais, desde o nosso primeiro texto de 1824, tratam das Forças Armadas, e a existência das Forças Armadas é necessária para a própria manutenção do Estado Democrático de Direito e da própria República. Não há Estado soberano sem Forças Armadas. E me chamou a atenção que talvez isso seja um resquício na história brasileira, tendo em vista que nós passamos por um longo período de regime militar. Mas, no entanto, o que observo é que o texto da Constituição de 88, ele veio romper com esse ranço do regime militar e aflorar um papel novo para as Forças Armadas extremamente relacionado com a questão democrática e com a questão da existência da República. Nesse sentido, o artigo 142 da Constituição estabelece que as Forças Armadas são compostas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, colocando a Marinha primeiro, porque foi o primeiro ministério da Marinha histórico, então por uma questão histórica prestigia-se primeiro a Marinha, e estabelecendo que são instituições permanentes e regulares no Estado brasileiro. Quando ela coloca que as Forças Armadas são instituição permanente, ela está colocando que as Forças Armadas existem para a manutenção do Estado, elas existem para a manutenção da República. Eu não posso extinguir as Forças Armadas sem extinguir a República. As duas coexistem. Então é impossível se falar nos fins das Forças Armadas, porque ao se falar nos fins das Forças Armadas, se fala no fim do próprio Estado brasileiro, da própria República Brasileira. E entendo por isso que o tratamento dado pela Constituição às Forças Armadas é um tratamento de cláusula pétrea, né? Embora não expressa, é uma cláusula pétrea implícita. A própria regulamentação das Forças Armadas, a Constituição tomou cuidado de deixar isso para uma lei complementar, que é uma lei que, para ser aprovada, precisa de um quórum mais dificultoso, de maioria absoluta nas duas casas, ou seja, todo o funcionamento das Forças Armadas é estabelecido
estabelecido pelo Estado de Direito, é regulado pela lei, cabendo ao presidente apenas a questão de regulamentações mais específicas por meio de decreto. As Forças Armadas se baseiam nos princípios da hierarquia e da disciplina, e se a sociedade civil é fundada na liberdade, a sociedade militar é fundada na obediência. Interessante também colocar que o comando das Forças Armadas, estabelecido pela Constituição, cabe ao presidente da República, que define, de certa maneira, discricionariamente, o papel das Forças Armadas no seu governo. Ele tem a competência de nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover os seus oficiais, mas entendo que o presidente da República também está submetido à questão da hierarquia. Ao se reportar às Forças Armadas, ele deve obedecer aos cargos e à questão hierárquica dentro das Forças Armadas. Ele deve se reportar ao canal certo para obter das Forças Armadas a sua real função. Por força de uma emenda constitucional, foi extinto o Ministério da Aeronáutica, da Marinha e do Exército e foi criado o Ministério da Defesa. Isso significa que, em termos constitucionais, as Forças Armadas